Olá, como vocês estão? Eu estou aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje eu vou contar duas histórias para vocês que eu ouvi de uma conhecida. Na primeira situação que eu vou contar para vocês, ela estava lá na África fazendo um projeto voluntário com um grupo e eles estavam se dirigindo ao interior da Guiné-Bissau, né? Andaram algum tempo de carro e em certo momento eles deixaram o carro e continuaram a jornada a pé. Foram mais ou menos umas 2 horas, plantações adentro até chegar nas aldeias que eles precisavam. Feito tudo o que eles precisavam fazer, chegou a hora do retorno. Estavam no meio do caminho de volta e de repente se instalou uma tempestade naquele lugar. Do nada. E foi algo assim forte, muita chuva, raios, relâmpagos, tudo que tinha direito, vento forte. É, E eles não tinham nenhum lugar para fugir. E onde eles estavam era uma região que era cercada por arrozais, então eles ainda estavam com os pés dentro da lama, atolados e tinham que caminhar em meio à água. Eles estavam totalmente vulneráveis e expostos nessa tempestade, né? O que restava a eles era continuar andando. E graças a Deus, mesmo estando assim tão vulneráveis, eles acabaram enfrentando bem, nada aconteceu. Na segunda situação, essa mesma pessoa já estava de volta no Brasil e ela estava no apartamento dela no 13º andar. Ela estava olhando pela janela e viu que a chuva estava se aproximando. E quanto mais se aproximava, mais ela via que se tratava de uma tempestade. Mas ao contrário da primeira situação que eu contei, nessa tempestade, aquele pavor, aquela vulnerabilidade não existia. E ela conseguiu olhar a tempestade chegando ainda com admiração. Ela olhava, nossa, olha a cor dessas nuvens, a intensidade da chuva, quantos raios. E acredito que a principal diferença entre essas duas histórias é a segurança que ela conseguiu enfrentar essa tempestade. A primeira, totalmente exposta, e na segunda, ela estava guardada, ela estava segura. Aqui na Bíblia, né, no livro de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 40, a gente vê um relato sobre uma tempestade também. E essa tempestade foi enfrentada por Jesus e seus discípulos. Vou ler aqui para vocês. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos então acordaram ele e clamaram: Mestre, não te importas que nós morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uau! Toda vez que eu leio essa história, eu sou levada a imaginar aquela situação, né? Toda aquela loucura, aqueles discípulos gritando, desesperados, aquela água enchendo o barco e Jesus estava lá, super tranquilo, dormindo. Os discípulos, eles ficaram tão desesperados que eles chegaram ao ponto de questionar Jesus. Poxa, Jesus, você não tá vendo aqui? Nós estamos quase morrendo e você não se importa com a gente? E eu consigo entender eles. Quando a gente está vivenciando uma situação complicada, assim, uma situação sob pressão nesse nível, é normal que a gente comece a questionar. E acredito
que, assim como eu, vocês também já tenham questionado. Poxa Deus, você não tá vendo o que eu tô passando aqui? Eu tô aqui no meio dessa loucura aqui, essa enfermidade tá tomando conta de mim ou de alguém querido meu. Você não tá vendo essa crise financeira que eu tô passando? Você não tá vendo o que eu tô passando aqui? E tá aí, tranquilo? Mas aí a gente tem que parar. E eu quero levar vocês a pensar do ponto de vista de Jesus. Jesus estava lá tranquilo, estava dormindo no meio de uma tempestade. Mas por quê? Como que ele conseguiu fazer isso, né? Acho que essa imagem de Jesus dormindo é um ótimo lembrete para nós. Porque Jesus estava calmo em meio à tempestade. Ele sabia quem estava no controle da situação. Ele sabia que se ele se levantasse e falasse: calma, vento, né? Se aquiete, mar, tudo viraria bonança. Então ele tinha controle da situação. E acredito que aquela pergunta que ele fez para os discípulos dele pode ser feita para nós também. Poxa, vocês, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Ele nos pergunta também, no meio das nossas dificuldades: vocês não precisam ficar com medo, tenham fé em mim. Eu estou no controle. Me entreguem essa situação, tenham fé no controle que eu tenho sobre isso. Tem um versículo que é até bem conhecido, mas tem tudo a ver com isso. Fica em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz, ela excede entendimento. E é a mesma coisa, se a gente for pensar, Jesus dormindo num barco naufragando, parece loucura. Essa paz não parece normal, mas é essa paz que Deus pode derramar sobre as nossas vidas se nós entregarmos em oração as nossas ansiedades a Ele. É Ele que tem a capacidade de pegar o nosso coração e guardar ele. Como se a gente estivesse dentro de um apartamento assistindo a tempestade. Nós podemos assistir os nossos problemas com uma visão totalmente diferente, inundados de paz, dessa paz sobrenatural. Ele vai guardar o nosso coração, vai nos direcionar em meio a nessas circunstâncias complicadas. E nós não vamos mais nos sentir expostos com os pés enfiados na lama. Nós vamos estar calmos e serenos diante das situações que nós estamos vivenciando. É isso que ele nos oferece. E se você está passando por algo assim, alguma circunstância que mais parece uma tempestade do que uma calmaria, me escreva. Vamos orar juntos sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre a sua vida também essa paz. Entregue, né, essa situação a Ele, tenha fé que Ele está no controle da situação, porque Ele está lá, calmo e tranquilo. E é isso que Ele pede que nós também façamos. Nós fiquemos calmos e tranquilos, confiando no poder dEle. Eu vou orar por isso agora e orem comigo também. Querido Deus, eu te agradeço tanto por essa paz que excede entendimento. Eu te agradeço que você derrama isso sobre as nossas vidas, guarda os nossos corações da ansiedade, Pai. Te agradeço tanto por isso, Pai. Te peço, Senhor, pega cada uma dessas dificuldades que esses queridos estão enfrentando, Pai. Acalma o coração deles, direcione eles em meio a esse turbilhão de emoções, Pai, para que eles sintam essa paz que excede o entendimento, Pai. Te coloco cada uma dessas vidas nas suas mãos, Pai. Abençoa e guarda eles. Dê um dia de paz a eles, que eles possam sentir, Senhor, que a tua mão está sobre essa situação, Pai. Acalma a tempestade que está nesse coração, Deus. Te peço e te agradeço, teu santo nome. Amém.
queridos. Tenham um ótimo dia.